falei assim, eu vou no culto, não sei porquê, vontade de ir no culto, até a aula foi no culto. Olha que exemplo de crente que eu sou. Voltamos! E aí, gente, nós voltamos aqui para continuar a nossa história. No último vídeo nós falamos que nós íamos demorar só 2 dias para postar um novo vídeo, porém nós tivemos alguns imprevistos. E como vocês sabem, nós mudamos recentemente e nós estamos passando por um processo que ele não é tão rápido assim, né, meu bem? Ele vai acontecendo aos poucos. Mas nós estamos aqui de novo justamente para continuar a nossa história de como nós começamos a namorar. Então fica ligado aí que tá muito legal. Como terminou o último vídeo, né? Eu tinha ido pra igreja, matei aula pra ir pra igreja. E bem nesse dia foi um profeta de Deus, de verdade, na nossa igreja. E eu, assim, não costumo crer muito em profecias em relação à vida sentimental, porque já aconteceu de muitas pessoas falarem muitas coisas nas quais eram mentira. Mas nesse dia, esse profeta, ele falou 2 coisas, chegou diretamente em mim, falou 2 coisas ao meu respeito. A primeira delas foi assim: trabalha para minha obra, que eu vou trabalhar na sua vida sentimental. E assim, gente, isso foi muito forte no meu coração, porque eu estava com 16 para 17 anos na época, e a pessoa nunca namorou, e tava doido querendo uma pessoa para poder namorar. E Deus falar diretamente pra você isso, assim, é bem forte, né? Então eu falei, agora que eu vou trabalhar na obra de Deus mesmo, já que é pro meu varão chegar. Então comecei a me dedicar. Só que aí chegou uma hora que eu falei assim, não, se é pra poder trabalhar na obra de Deus, não é por pouca coisa, não é pra eu ganhar um namorado. Se é pra eu trabalhar na obra de Deus, se Deus falou isso comigo, é pra eu poder me dedicar verdadeiramente na obra dele. Então, vou parar de pensar no namorado, porque se for de Deus mesmo, uma hora o namorado vai chegar. Então, comecei a me dedicar, mas sempre fui da igreja, sempre trabalhei na obra de Deus, mas eu comecei a me dedicar mais sem pensar em outros afins. E então, eu e o Cleide, nós conversávamos bastante, porque nós éramos amigos e tínhamos um grupo de amigos em comum, só que nós não tínhamos interesse nenhum um pelo outro, tanto eu por ele, nem ele por mim. Tanto que a gente, assim, nunca se interessou, né, meu bem? Nunca falou de nada. Mas o bom é que hoje eu vejo que foi um preparar de Deus na nossa vida, porque eu vi quem o Cleide era verdadeiramente com o tempo que a gente ia se conhecendo, assim como ele viu quem eu era também. Lógico que não dá pra conhecer a pessoa no 100%, mas a gente vê o caráter da pessoa, vê como que a pessoa trata os amigos, como que a pessoa trata a família, né? E eu creio que isso foi um cuidado muito grande de Deus, que é diferente, gente, de você conhecer a pessoa com quem você vai se casar, para aquelas pessoas que chegam por ficar de paraquedas da sua vida. Aí pode ter muito mais surpresinhas do que a gente imagina, né? E se a gente for olhar bem naquela época, por aparência mesmo assim, a gente nem tinha algo que era diferenciado dos outros. Não que nós tenhamos hoje. Hoje em dia nós nos completamos e nos completamos muito bem. Mas acho que na época assim, a gente não tinha aquele diferencial. A gente não se destacava. Jamais. Nunca destacamos, não destacava nem folha. Exatamente. Teve um dia que um amigo do Cleide, que era meu amigo em comum, virou pra mim e falou assim, então, vamos embora, minha futura cunhada. Aí eu olhei e pensei assim, gente, o que esse menino tá falando? E na época, de mais próximo que a gente tinha era o Cleide. Eu pensei, tem alguma coisa estranha aí. Mas o Cleide não gosta de mim, eu não gosto dele, então deixa rolar, né? Deixa a neve cair. Aí, quando passou alguns dias a gente conversando, teve um dia que a gente tava indo embora da igreja, o Cleide estava me levando em casa, como de costume, porque os meninos costumavam nos acompanhar por proteção. E tava só eu e o Cleide nesse dia. E aí, ele chegou em mim, chegou assim, conversando, normal, e perguntou: queria saber o que você acha da gente orar pra poder namorar.
Gente, quer mais sinal de Deus do que isso? Assim, não sei, né? Mas pra mim já era um grande sinal de Deus, porque naquela época os meninos já pensavam em simplesmente ficar. E o menino não te pedir pra namorar, mas pedir pra você orar com ele pra namorar, meu Deus, isso já é assim, bem estilo gospel cristão. Já é bem o estilo que eu queria, né? Mas eu olhei pro Cleide e falei assim, gente, acho que esse menino tá doido, deve porque tá meio carente, não tem ninguém, né? E olhou pra mim e falou, vou tentar. E eu falei, tá, vamos orar pra namorar. Mas no meu coração eu tava com vontade nenhuma de orar com ele pra namorar. Eu orei de qualquer jeito, tipo, Deus, o senhor quer que eu namore com esse menino? Não, né? Então tá bom, já tem a resposta do Senhor no meu coração. E a gente continuou conversando, e sabe aquele gelo na barriga, tipo, ai, eu preciso falar com ele logo pra escapulir dele logo, porque a promessa de Deus pra minha vida tá chegando. Então, teve um dia que eu cheguei nele depois disso e falei, então, você pediu pra mim orar com você pra gente namorar, e eu orei e a resposta de Deus foi não. E já que a resposta dele foi não, a gente continua como amigos. Tchau e bênção. Mas como diz o meu pastor, já estava preparado. Amém. Amém. Gente, só que aí, depois disso, sabe quando você fica pensando assim, meu Deus, será que era do Senhor o Cleide pra mim? Ai, meu Deus, e se eu perdi aquele que vai se casar comigo? Gente, eu ficava pensando assim, sério, eu pensava assim, depois de uns anos na igreja, mó lá, louvando a Deus, o Cleide chegando casado, com filho, com outra mulher, eu pensava assim, nossa, não é possível que eu vou perder o homem que é de Deus pra mim, o futuro de Deus pra mim. E eu ficava muito incômodo, sabe, no meu coração, pensando, nossa, eu acho que eu devia pelo menos tentar, se ele for de Deus pra mim, o que vai ser? Nisso, eu comecei a conversar com os amigos meus. E tipo assim, eu cheguei em um amigo e perguntei assim, o que você acha? O Cleide me chamou pra gente orar pra namorar. Aí esse amigo virou e falou assim, nunca pensei nisso não, mas até que vocês combinam. Aí eu, tá doido. Beleza, passou. Aí nisso eu perguntei pra uma outra amiga nossa. Falei assim, o que você acha de eu e Cleide? Ele me chamou pra gente orar pra namorar. Aí a amiga virou e falou a mesma coisa. Eu nunca pensei em vocês dois juntos, mas vocês combinam, gente. Foi isso, sem brincadeira, com uns 4 amigos em comum. Todo mundo que eu perguntava falava a mesma coisa. Eu nunca pensei nisso, mas vocês davam um casal muito bonitinho. Eu nunca tinha perguntado pra ninguém se a gente combinava, não. Já fui direto lá no... Vamos? Ele perguntou pra Deus e foi. E eu não, eu queria confirmar com o mundo e Deus. Então, eu falei, tá estranho, mas tudo bem. E como vocês já sabem, né, nós sempre fomos da mesma igreja, muito tempo sendo da mesma igreja. E assim, gente, do nada, as famílias da igreja que conheciam o Cleide começaram a elogiar o Cleide pra mim. Tipo, do nada. Não era bonito não, tá? Do nada, os irmãos... Gente, e assim, sabe as famílias de confiança, as famílias assim, tradicional da igreja? Parece que eles se sentiram no coração de Deus. Chegavam e falavam assim... Os fundadores. Isso! Chegavam e falavam assim... Nossa, mas o Júnior, que muita gente chama ele de Júnior, né? Nossa, mas o Júnior, ô rapaz bom, ô rapaz que ajuda a mãe dele, nossa, aquele ali, ele é muito dedicado, né? Aí outro chegava e falava assim, nossa, o Júnior, ele é muito amigo dos meus filhos, ele nunca deu trabalho, nossa, ô menino bom, trabalhador desde pequeno. E eu ficava tipo, será que tá rolando alguma coisa que eu não tô sabendo? Teve uma reunião pra falarem bem do Cleide pra mim. Gente, e assim, foi assim com umas 2 famílias da igreja, tá? Dá-lhe confirmação de Deus, né? E eu não paguei ninguém, né, pra falar bem de mim. Eu acho que ele pagou sim, gente, só pode, porque não tinha... Não, a outra explicação era Deus, né? Ou ele pagou ou era Deus. E nisso, eu fiquei muito com isso no meu coração. Eu falei não, eu tenho certeza, falei com ele assim, eu tenho certeza que a resposta de Deus foi não, mas no meu coração eu pensava assim, gente, se agora ele resolver orar com outra menina, a outra menina aceitar e eles começarem a namorar, e aquele desespero interno. E nisso, eu falei assim, vou perguntar pra minha mãe.
Porque mãe, ela é conectada com Deus, né? Tem aquela antena santa. E minha mãe, ela era a pessoa, assim, mais rígida, sabe? De acordo com o meu ponto de vista. E eu tinha certeza que a minha mãe ia falar, não é de Deus esse namoro. Tinha certeza. E minha mãe, ela... Gente, eu tinha certeza que ela ia falar não. Porque eu já tinha visto isso em relação a namoro das minhas irmãs mais velhas. E eu falei, vou perguntar pra minha mãe, que minha mãe vai falar não, eu tenho a culpa pra jogar em alguém, que no caso vai ser minha mãe, e tá resolvida a história. Deus falou não, minha mãe falou não, pronto, acabou. E eu nem conversava com a sua mãe, né? Eu não conhecia a mãe dela, assim, eu já tinha visto e tudo. Da igreja. Da igreja. Só que eu nunca nem tinha parado pra conversar com a mãe dela. E, na minha cabeça, pelo menos, a visão que as pessoas que não me conheciam, que eu não conversava, não tinham o costume de bater um papo assim, tinham de mim, era que eu era um rapaz um pouquinho estranho, porque o meu estilo, assim, falando de roupas, físico, era alternativo. Então... Alternativo, o que quer dizer é preto, de touca, só. Era só preto, de touca ou cabelo rapado, né, bem? Então, assim, era um pouquinho diferente do padrãozinho lá. E o skate? E o skate sempre no pé e o jeitinho de falar daquele jeito, né? Sim, porque o que acontece? Ele, como cristão, tudo bem andar de skate, só que tem muita gente que tem o ponto de vista assim, skatista é malandro, skatista é vagabundo. Então, assim... E a aparência já contribuía, né? Pois é. E ele não ligava, tipo, eu sou de Deus e eu gosto de andar de skate e eu falo do jeito que eu quero e Deus me entende. Então, assim, ele pensava que minha mãe via ele com esses olhos. E, na verdade... Não só a mãe dela. Ela via um pouco e o resto do mundo também. Mas ele era de Deus. Amém. Só que importa, importa. Exatamente. Então, eu cheguei na minha mãe e falei, então, mamãe, sabe o Cleide, aquele rapaz que conversa muito com a gente lá da igreja, na qual a senhora sempre pergunta com quem que a gente está conversando na rua, que tem os amigos que a senhora conhece, tem o Cleide? Então, o Cleide, ele me chamou pra gente orar pra namorar. E, gente, só isso, não elogiei ele nem nada. O que minha mãe me respondeu? Vamos orar, né, minha filha? Gente, com essa voz mansa que eu estou falando, Deus que está no céu está vendo, e ele lembra. Gente, e assim, eu lembro minha mãe na pia, tipo, tava cortando uma carne lá, fazendo pra janta, e ela falou isso comigo. Aí eu falei assim, gente, se até minha mãe falou que é pra eu poder namorar com esse menino, eu acho que tem alguma coisa errada, só pode. Eu acho que é pra mim namorar com ele, estou começando a desconfiar. Então, bem próximo desse dia, esse amigo nosso, que me chamou de futura cunhada, ele chegou no meu portão e me chamou, e a gente começou a conversar no portão. E nisso, conversa vai, conversa vem. Gente, esse menino, ele virou pra mim e falou assim, oi Jéssica, não é por nada não, mas assim, todos os sinais que você tinha pra poder namorar com ele, você já tem. Todo mundo já acha que vocês formam um casalzinho muito legal. E só falta agora você dizer sim pra ele. Tipo, nessa época, o mesmo Cleide, a gente já tava conversando muito por mensagem, a gente já conhecia bastante um do outro, os pensamentos um do outro. E assim, sabe quando a gente já tava praticamente namorando, só faltava eu falar assim. Então, nesse dia, eu falei assim, não, é verdade. E aí, quando esse amigo foi embora, eu entrei pra dentro de casa e aí, verdadeiramente, eu orei assim, de sentir a paz de Deus no coração e sentir a confirmação verdadeira de Deus de que era pra gente namorar. Então, nesse dia, eu mandei uma mensagem pro Cleide e a gente conversando do nada, eu mandei assim, sim, eu aceito namorar com você. E o que você me respondeu? Na primeira eu demorei, né? Demorou? Mas... Gente, imagina o meu coração, eu acabei de aceitar pra namorar. Ele tava conversando comigo assim, ó. Tipo, igual WhatsApp. Aí eu falo assim, sim, eu aceito namorar com você. E a pessoa some, eu falei, pronto, morreu. Aí dava vontade de apagar, só que nessa época não dava pra apagar. Não dava pra apagar ainda. Era mensagem de texto, hein? Era SMS.
E que desespero, eu falava assim, nossa, meu Deus, o menino morreu. Jesus, eu acho, ai meu Deus, eu vou falar brincadeira. Mas o que você respondeu? Buguei aqui. Foi desse jeito. Então, nesse dia, eu entendi que a gente estava oficialmente, quase que oficialmente, né? Que pra mim namorando é só depois que o menino vai na casa da menina e pede a bênção do pai e da mãe. Porque sem bênção de pai e mãe não é namoro, nada não. Mas a gente começou a namorar, né, meu bem? E nisso eu entendi que Deus ele tinha muito mais planos pra mim do que eu via, do que eu sentia, porque muitas das vezes aquilo que a gente sente não é aquilo que Deus quer pra nós, não é aquilo que Deus tem pra nós. E quando a gente começou a namorar, a gente já se amava? Não, a gente não se amava. A gente não se achava, nossa, ai que... Eu tenho certeza que o Cleide não me achava a mais linda de todas as meninas, assim como eu não achava ele o mais lindo de todos os meninos. Ele era cheiroso, isso ele era. Nossa, eu abraçava ele assim, eu ficava tipo, ai que delícia. Mas eu pensei assim, e se ele for de Deus pra mim? Se ele for de Deus pra mim, Deus vai confirmar. Então eu orava e pedia a Deus, Deus, se for da parte do Senhor que a gente dê certo, eu peço ao Senhor, por favor, que o Senhor gere amor no meu coração pelo Cleide, que o Senhor gere amor no coração do Cleide por mim e que o Senhor gere amor no nosso coração pelo Senhor. Acima de tudo, que o Senhor gere amor no nosso coração pelo Senhor. E, gente, não é que Deus gerou? E assim, ele gerou e tem gerado até hoje. Eu tenho certeza que nunca vai parar de brotar amor no nosso coração, tanto um pelo outro, quanto pela obra de Deus. E isso é a confirmação de todas as confirmações. Hoje a gente se ama de verdade pra sempre, né, meu bem? De verdade pra sempre. E, assim, essa é a história do nosso namoro. Se eu queria confirmação, eu tive todas as confirmações, eu tenho confirmação todos os dias de que era pra gente ser um pro outro, e nós somos um totalmente do outro. E Deus, ele é maravilhoso. Talvez pra você essa não é a história mais empolgante de todas, mas pra gente é a melhor de todas as histórias. E a história que a gente vai contar pros nossos filhos, pros nossos netos e se orgulhar muito, porque a gente sabe que foi o nosso Deus que fez, foi a mão de Deus que fez isso. E é isso. Ai, eu amo ele. E Deus é perfeito em tudo que ele faz. E a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E para nós, a nossa parte, fala que se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e o reino dele em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento em que nós nos dedicamos, nós conseguimos aquilo que era da parte dele para nós, que era o nosso relacionamento. E hoje, graças a Deus, nós já estamos com 7 anos de caminhada juntos, e nesse meu período nós não somente aprendemos a amar um ao outro, como nós aprendemos a amar a Deus e trabalhar juntos no reino dele, que é importantíssimo dentro do relacionamento, né, meu bem? E nós já ajudamos a arrumar a igreja, nós já participamos de primícias juntos, já participamos de primícias separados, já participamos de... Encontro com Deus. Encontro com Deus, gente. Nossa, nós já orou demais pelos outros, já expulsamos capeta junto, já pregamos em ônibus junto. Já ficamos cheios do Espírito Santo junto. Rodamos, caímos. E assim, Deus ele é perfeito. Quando ele quer unir dois propósitos, não tem homem que vai separar, não. Então, para você aí que está solteiro, tem esperança nas coisas de Deus, porque Deus, ele sabe o que faz. A gente às vezes tem dúvida, mas Deus não tem dúvida, ele sabe o que ele faz. Nós já vamos quantas vezes que acho que a gente já... Nós já decaiu as vitaminas de tanto que a gente... Nós já precisamos repor tanta energia, de tanto que nós fazemos jejuns intermitentes de 6 meses, né, bem? Intermitente de 6 meses é ficar sem comer 6 meses. Não. Ficamos... É testemunho, olha aí, ó. Não, é contínuo. Mahatma Gandhi. Nós fazíamos jejuns...
nós fazíamos jejuns contínuos a cada 6 meses, aí nós trocávamos o propósito. Mas isso é pra depois, mais pra frente Outra nós história, vamos nós vamos contar essa É os história também esquemas do que jejum. Deus Do deu pra nós jejum bolar. e das orações. Isso, ó, inclusive. altas confirmações de Deus. Então, Ó, sente aí. Então, essa aí foi a nossa história. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. E se você gostou dessa história, achou ela legal, já deixa aquele like aí, porque vai ser muito bom pra gente, vai ser muito bom pro canal. E compartilha essa história com seus amigos. Sabe aquele irmão lá que tá solteiro? Mostra pra ele que tem solução. Que tá desesperançado. Sabe a moça que falou assim, nasci pra ser tia. Mostra pra ela. Por quê? Gente, é como eu falei, eu não tinha esperança de me casar aos 21 anos. E Deus, ele faz o milagre. Mesmo que seja uma semana faltando pra você fazer 22 anos. Deus faz o milagre. Então, ao invés de você falar assim, nasci pra ficar solteiro, pensa assim, ó, nasci pra servir a Deus. Aí sim as coisas vão dar bom pra você, viu? Então, não deixe de compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que toda vez que a gente postar vídeo novo, você vai receber no horário exato. Pera, só mais um pouquinho. Você pensou que já tinha acabado? Não acabou. Voltamos aqui só pra falar pra vocês que nós vamos começar a falar agora de noivado. E, gente, fala de um assunto que tem muita coisa pra se falar, que é noivado. Noivas, não fiquem loucas, porque nós estamos aqui pra poder ajudar vocês. E já vou avisando, vai dar tudo certo na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau! E quem é esse Deus que o vento e o mar nos obedecem? Onde a raiz do mal desaparece, não há Deus maior.